Covid-19 matou quase 195 mil pessoas em 2020 e fez de 2021 um ano mais letal, com o dobro de mortes. Esses números poderiam ser ainda mais assustadores se pensarmos em quantas pessoas também foram vítimas desse vírus, os órfãos da pandemia. São mães que perderam filhos, esposas que perderam maridos, filhos que perderam pais, enfim. Então isso é tão grande assim, eu acho que é um número incontável mesmo. Não é só o marido que se vai. É um marido, é um melhor amigo, é um pai, é um irmão, é um primo. São várias figuras que se vão dentro de uma só. Daí cada data que passa, assim, é difícil, mas a gente tem que seguir, né? A gente não supera, né? A gente aprende a sobreviver, né? A gente sobrevive, mas a gente não supera. Quantas famílias foram atingidas nesses últimos anos pela pandemia da Covid-19? É impossível contabilizar. Quantas delas venceram a dor? Impossível mensurar. A Alessandra e o marido estavam felizes pelo nascimento do João Pedro, que veio para fazer companhia para a irmã de 5 anos. Era também um sinal de cura para o marido, após um tratamento agressivo de câncer. Não temos ideia de onde ele pegou, nem ele tinha. Foi 10 dias depois que ele tomou a vacina, então é até super difícil para minha filha entender, porque ela fala, ele comemorou comigo que tinha tomado a vacina, como é que ele morreu de coronavírus. A gente descobriu no sábado, ele foi pro hospital e foi medicado, tudo, e mandaram ele de volta para casa para ficar medindo a saturação, tudo. E no domingo ele piorou demais, aí voltou para o hospital e faleceu na quarta-feira. Então foi uma questão de 3 dias que ele faleceu, não deu tempo nem de processar tudo isso. A Maria Fernanda sofreu essa dor em dobro e com poucos dias de diferença. Primeiro a mãe, a quem dedicou 3 anos de cuidado intenso por causa de uma doença no fígado. Como as crises dela eram fortes e constantes, a única forma de contê-las era correr ao hospital. E mesmo em meio à pandemia, não havia outra opção, porque a mãe precisava de atendimento de urgência. E, infelizmente, tinha uma pessoa que não avisou que estava em isolamento, né? Que era um caso suspeito de Covid, e ficou em contato com a gente. E uma semana depois, eu comecei a apresentar sintomas e positivei com a doença. A mãe da Maria Fernanda também testou positivo e as duas transmitiram a Covid-19 para o restante da família, os pais e 3 irmãos. Entre eles, uma irmã que ajudava a cuidar dos pais. Foi tudo muito rápido, porque a gente teve contato com essa pessoa que estava com Covid no dia 1º de fevereiro do ano passado. Eu comecei a apresentar sintomas no dia 8 e fiz o teste no dia 9. No dia 9 eu fiquei sabendo que eu estava positiva de Covid, avisei todo mundo em casa. A minha irmã era professora de geografia daqui do estado de São Paulo. E ela não estava aqui porque estava começando a voltar a ter, sair do home office, ter presencial nas escolas. Inclusive, ela estava em Caçapava e eu mandei mensagem para ela, olha, deu positivo aqui. E quando a minha mãe estava nessas crises, ela ficou internada e eu e a minha irmã, a gente revezou para ficar lá junto com ela e dormir com ela e cuidar dela, porque o acompanhante tinha que ser mulher, então revezou entre eu e ela. Então eu avisei a minha irmã, ela falou, eu tava com uns sintomazinhos, achei que fosse gripe, então eu vou avisar aqui na escola. Ela foi para Santa Casa, lá de Caçapava, fez o teste,
Então ela falou, eu tô me sentindo muito mal. Meu pai falou, filha, eu vou te buscar aí, porque pelo menos a Fernanda tá com Covid também, tá positiva. Vocês duas ficam juntas aqui, uma cuida da outra. Então ela veio pra cá no dia 10. Ela dormiu uma noite em casa e no outro dia ela falou que tava com falta de ar, ela já internou. Eles transferiram, conseguiram vaga no Hospital Regional de São José dos Campos, uma vaga de UTI para ela. Então ela foi transferida para UTI e ficou lá também aguardando uma melhora do quadro respiratório. Estava sendo assistida pelos médicos de lá, estava tendo acompanhamento psicológico. E daí ela veio a notícia, né, no dia 20, que ela faleceu. Então foi tudo muito rápido. A Fernanda perdeu a mãe no dia 18 e a irmã 2 dias depois, as duas por Covid-19. Misturou muito sentimento, muita coisa, porque era eu que cuidava da minha mãe e eu tive Covid, eu não tive sintoma respiratório, mas em função de não estar sentindo o gosto das coisas, ter a perda de paladar, eu acabei ficando muitos dias sem comer, eu tive muita queda de pressão, eu não conseguia sair da cama, tive muito desânimo, tinha dor de cabeça, dores no corpo. E o meu pai, ele já tinha tomado a primeira dose da vacina, então ele teve quase sintoma nenhum, teve sintoma bem atenuado por causa de ter tomado a vacina. Então, ele que cuidou da minha mãe no finalzinho. E eu já fazia muito tempo que era eu que cuidava. Então, é uma mistura de sentimento, porque você se sente meio impotente, sabe? De ter pego a doença. No finalzinho, eu não pude cuidar dela. A Cristiane é técnica de enfermagem. Não viveu o drama dos colegas de profissão na linha de frente no atendimento por causa da Covid-19, mas viveu dentro de casa, com a mãe dela. Nós estávamos isolados. No domingo de Páscoa teve almoço, ela já estava meio assim, ficando resfriada, né? Até então era um resfriado. Viemos embora para casa. Na segunda-feira, eu fui no médico porque eu passei muito mal no domingo à noite. Na segunda, eu fui no hospital. Aí chegou lá, o médico falou que eu tinha que fazer o teste, testar na sexta-feira. A minha mãe começou a ter sintomas antes, ela foi na terça-feira. Aí ela já fez o teste, deu positivo. E ela já veio embora meio amuada, porque ela não servia para ficar doente, porque ela não suportava ficar parada. E ela já veio, já ficou amuada, mas assim, fala, mãe, tá bem? Tô bem. Não tá com falta de ar, não tô com nada, tô bem. Só tô com dor nas costas. Mas como ficava o dia inteiro deitada, a gente já vai, porque tá com dor nas costas, tá ficando o dia inteiro deitada, né? E como minha mãe era muito forte, não, isso não é nada, é porque minha mãe não pode ficar doente, que ela fica nervosa, ela fica ansiosa. Daí foi assim, chegou lá, ela tava saturando muito baixo. E dali ela já ficou no oxigênio, na máscara, porque ela tinha que ser mais forte, né? E a ansiedade dela não deixava ela melhorar de jeito nenhum. E a saturação não subia. Ela foi internada na sexta-feira à tarde. Eu não tive notícia dela sexta, sábado o dia todo. Tive um boletim sábado à noite, que o estado era grave. Só isso. Mandaram no WhatsApp que o estado dela era grave. Quando passei o domingo inteiro sem notícias. No domingo à noite que o médico me ligou. E ela já estava entubada. E não teve reação mais. Ela passou de domingo até na outra sexta da outra semana, ela faleceu. Foram 7 dias de intubação na UTI. Para a família, o médico informou que a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. A Cristiane é filha única. Hoje, o que ajuda a lidar com a saudade é a convivência com as filhas e o netinho. Eu sempre trabalhei em dois empregos, eu não fiquei em casa. Então, minhas filhas foi ela que cuidou das duas. Então, eu tive que assumir, né? Tive que aprender a ser mãe das minhas filhas, tive que assumir minha casa, tive que assumir tudo. E é assim que vou vivendo assim, né? A cada dia e vivendo um dia de cada vez, né? Fácil não é, mas a gente precisa sobreviver, né? A gente tem que dar conta de tudo.
mas ainda não dou conta de ficar em casa muito tempo, não consigo ficar dentro de casa muito tempo. Prefiro trabalhando, você tá ocupando a cabeça. Se eu estiver em casa, eu fico muito mal. Mas eu tenho que me manter firme, porque aí meu neto nasceu, ela morreu em abril, meu neto nasceu em maio, então foi deu um alento pra gente, foi meu neto ter nascido, porque uma criança ocupa o tempo da gente, né? Ocupa a cabeça da gente, né? Mas é isso. É vivendo a cada dia e tendo muita fé. É o que me mantém em pé. Minha mãe era uma pessoa muito religiosa, ela era ministra da Eucaristia, ela era da Irmandade São Benedito, sempre ajudou muito na Irmandade, ela era uma pessoa firme ali, que você podia contar com ela, e ela vai estar fazendo muita falta, né? Tanto aqui pra gente, como pros... Era uma pessoa ativa, de jogar bingo, de ir na melhor idade, de ir nas viagens, de curtir tudo que tinha. O luto é um sentimento transformador. Para os especialistas, é necessário enfrentá-lo, mesmo diante de uma situação devastadora, porque, apesar da tristeza, é preciso reorganizar a rotina e a vida da família. As pessoas têm recursos pessoais, algumas mais, outras menos. Sempre nós buscamos saber qual é a rede de apoio daquela pessoa que vive um luto. Onde ela se socorre? Amigos que estão ali juntos, uma fé religiosa ou espiritual, não necessariamente na forma de uma religião, o significado daquele vínculo, daquela pessoa na sua vida, a própria personalidade do enlutado. Há pessoas que conseguem cair e se levantar. Então, eu digo, não é que as pessoas que não requerem uma ajuda profissional estejam ótimas. Elas vivem, sim, esse pesar. E, ao viver esse pesar, elas dão conta da sua vida e continuam a sua vida. Para a psicóloga Maria Helena Franco, não há etapas a cumprir quando se trata da dor pela morte de alguém que se ama. Nenhuma dor é maior do que a outra e também não há comparação. Então, se eu digo, tem esta fase, depois tem a outra, depois a outra, o enlutado fala, deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não estou seguindo essas fases. Olha, quando eu aprendi a trabalhar com luto há muito tempo, eu aprendi as fases. E elas pareciam não naturais para a experiência da pessoa, que era isso. Eu me encaixo nessa fase, se eu não me encaixo, tem alguma coisa errada comigo, né? Então, hoje eu faço uma compreensão do luto que diz que a gente está tanto lidando com a perda, com a falta, com não quero falar com ninguém, deixa que eu fique quieta, e também com o que a vida pede da gente, né? Hoje é aniversário do seu filho, as contas têm dia certo para pagar. Se a gente não se liga no que a vida está pedindo, vai ser muito mais difícil. Então eu falo que a gente vive tanto a experiência da dor, da perda, como também a experiência de reconstrução da vida. Eu vou responder a tudo aquilo que a vida está me pedindo. De repente, a gente não tem mais nada, digamos assim. Principalmente para mim. O medo de ficar sozinha faz parte do luto. Afinal, a Marli havia perdido o pai e a mãe com poucos dias de diferença. Os dois moravam com ela nessa casa em Taubaté, no interior de São Paulo. O pai faleceu primeiro, em novembro de 2020. Teve uma parada cardíaca em casa, ao lado da Marli, enquanto esperavam por socorro médico.
Logo depois, a mãe dela começou a ter os sintomas da Covid-19. A minha irmã, que é enfermeira, tem os aparelhinhos, tudo, e a minha mãe estava com a saturação muito baixa. E aí a gente precisou correr com ela. Novamente voltamos lá para o hospital e o médico que atendeu falou que ia precisar fazer vários exames, fez o raio-x e já estava com o pulmão um pouco... E aí levou para o hospital regional, onde foi constado que ela estava realmente com Covid. E que ela não ia mais poder voltar para casa, porque ela já estava, né, precisando do auxílio para respirar. Esse eu acho que foi um dos momentos para nós de mais tristeza, de mais agonia, porque a gente tinha acabado de perder o pai. Não tinha um dia que a gente... Fazia um dia que a gente tinha enterrado, sepultado meu pai. Foram quase 40 dias de internação na UTI sem que os filhos pudessem vê-la. A família recebia notícias sobre o estado dela apenas uma vez ao dia. Enquanto isso, o restante da família também testou positivo para a Covid-19. E no dia 31 de dezembro do mesmo ano, a mãe da Marli faleceu. Para aliviar a tristeza pela perda dos pais, em um intervalo de tempo tão curto, a Marli se entregou à oração. Pedia a Deus pela família dela e por todas as famílias, todos os dias em frente ao hospital. Ao meio-dia eu entrava, ou eu gravava aqui, né? Ou gravava ali dentro se estivesse chovendo. Eu leio a palavra, né? Ministro um pouco em cima da palavra e faço uma oração. Né? Não, no começo, iniciei falando, né? Orando pela saúde, pela recuperação da minha mãe, pelos que estavam internados ali. E depois foi dando sequência, as pessoas entravam pedindo oração, muitas pessoas entravam pedindo oração, porque muitas estavam vivenciando, basicamente, não uma perda, mas a dor de ter alguém internado, não poder ir até lá. Faz 2 anos que a Luíse perdeu o pai para a pandemia. Foi justamente no período mais difícil, em que o vírus era mais impossível de decifrar do que agora, e que também não havia vacina para, ao menos, amenizar os efeitos e as sequelas da doença. Os sintomas da Covid começaram a aparecer no pai da Luíse em maio de 2020. E aí ele começou também, a partir disso, ter dificuldade para dormir, muita tosse seca, ficou com dificuldade para respirar, mas nada tão grave. Mas aí a gente, em conjunto, decidiu levá-lo ao hospital. A gente estava bem mais tranquilo, assim, pelo plano de saúde, que era um plano de saúde bom, era um hospital bom. Ele ficou no melhor hospital do Rio de Janeiro, então, na nossa cabeça, assim, ele ia sair rápido, ia sair vivo. A gente internou ele. Logo depois de 2 dias, ele já foi entubado. Avisaram a gente depois que ele já tinha sido entubado. E foram, assim, 12 dias de horror na nossa vida, sem dormir. E aí, depois de 12 dias, assim, lá pro final do 11º dia, 10º dia, ele começou a ter muita complicação, começou a passar por vários procedimentos diferentes, e aí no 12º dia, no dia 12 de maio de 2020, ele se foi. Um ano depois, a Luíse escreveu um livro para contar a experiência que a família dela passou. A intenção foi ajudar a lidar com a perda de pessoas tão importantes. Eu vi que realmente se assemelhou com a maioria das pessoas, porque é um sentimento diferente, não é um luto normal. É um luto em lockdown, que é o nome do meu livro. É um luto totalmente diferente, é um luto que você não pode abraçar as pessoas, você não podia sair de casa para respirar, para sentir um ar. Então, eu coloquei tudo isso no livro e eu acho que é importante, assim, eu queria também deixar para
para os meus filhos, para os meus netos verem o que eu passei e o que muita gente passou, né? O que o nosso país passou em massa. Então, eu queria deixar isso registrado de alguma forma. E aí eu achei isso em fazer um livro. Depois que eu escrevi e publiquei o livro, que eu realmente desabei, assim. Eu tive vários problemas psicológicos. Comecei a lidar de uma forma muito difícil. Eu acho que por eu ter exposto isso, sabe? Mas agora tá vindo de novo a leveza, o entendimento. E eu acho que o luto é isso. São vários ciclos, assim, durante a vida. Assim como a Luíse, a Maiara também perdeu o pai para a Covid-19. Ela contou que ele tinha voltado ao trabalho depois de passar as festas de fim de ano com a mãe dela, isolados, em uma chácara da família. E aí a gente ficou sabendo que tinha um funcionário lá no banco que tinha testado positivo. E aí a gente supôs que ele tinha pego também, apesar que ele era o mais cuidadoso de casa, assim, ele fazia todas as precauções, distanciamento, mas acho que quando é para pegar, pega mesmo, né? E também não tinha saído a vacina ainda na época, né? Estava começando a liberarem as vacinas, para tomar as vacinas. Ele sentiu uns sintomas e aí ele resolveu fazer o teste. Na época, ele foi fazer no hospital mesmo, e no hospital particular que ele tinha convênio. E só que na época o convênio também, acho que todos estavam demorando muito o resultado dos testes, então o médico fez o teste e passou alguns remédios e mandou ele de volta para casa, mandou fazer o isolamento, né? E nisso a minha mãe também começou a sentir alguns sintomas leves. Aí os dois voltaram para a chácara para evitar, né, o contato comigo e com os meus irmãos. Ainda sem saber o resultado do teste, a cada dia a certeza de que o pai estava com a Covid aumentava por causa dos sintomas. Fraqueza, dificuldades para respirar. Eles voltaram ao hospital e o pai precisou ficar internado. E minha mãe voltou para casa, a gente achou melhor ela não ficar sozinha lá na chácara, a gente fez um esquema aqui em casa, que cada um tem seu quarto mesmo, então cada um ficou isolado no seu quarto. E enquanto isso, meu pai continuou internado, a gente conseguia ter algum contato ou outro com ele. Ele já estava fazendo o uso da máscara, né, de oxigênio, para ajudar na oxigenação, para melhorar a oxigenação. E fazia todos os procedimentos que, né, tem procedimentos que você fica de barriga para baixo para melhorar o pulmão, para ajudar a curar tudo. E ele estava melhorando aos pouquinhos. Mas aí o médico achou melhor, depois de mais ou menos uma semana e meia, ele achou que meu pai estava ficando cansado demais. Assim, o período que ele dormia e que ele ficava de barriga para baixo, aumentava bastante a oxigenação, mas aí quando ele acordava durante o dia já caía, que aí ele cansava demais qualquer coisa. Então o médico conversou com a gente e ele decidiu, né, entubar para ajudar nesse processo mais rápido. Depois de um mês de internação e de uma luta contra os problemas deixados pelo vírus, o pai da Maiara faleceu. A lembrança mais gostosa e mais feliz que eu tenho, de última lembrança, foi do ano novo que eu tenho do meu pai, né? Que ele era uma pessoa muito carinhosa, muito afetuosa, assim. Então eu lembro dele me abraçando, falando que me amava. E sempre quando era ano novo, ele falava várias coisas, assim, né? Falava que amava, abraçava, para ter um ano ótimo, uma vida feliz. Então, assim, eu acho que todo esse momento de final de ano foi realmente uma despedida, e foi uma despedida necessária. Foi um momento muito feliz que antecedeu, né, um momento triste, mas, assim, foi significativo pra gente, que foi o que a gente guardou. Foi todo esse momento feliz e íntimo nosso, né, de amor e de união. A pessoa que vive um luto, ela faz perguntas, né? Por que isso aconteceu? Por que aconteceu agora, com esta pessoa, desta maneira?
Porque a gente tem uma construção aqui na nossa cabeça de como é que as pessoas devem viver, de como é que as pessoas devem morrer. E acontece uma morte que faz a gente fazer perguntas, tira tudo do lugar, né? Sabe, quando você fala, mas era muito novo, as pessoas jovens também morrem, né? Mas era bom, não podia ter morrido. As pessoas boas também morrem. Então, faz parte de eu construir um novo significado. Aquele significado que eu tinha não está servindo, né? Agora eu tenho que pensar uma outra forma. Eu acho que o principal é buscar ajuda. Quando a gente está nessa situação, a gente se sente muito sozinho, mesmo que várias pessoas estejam passando nessa mesma situação com você, porque é uma dor muito grande, porque é uma situação muito diferente, que você não imagina que vai acontecer. Então, assim, a gente está muito bem hoje porque a gente buscou ajuda. A gente até brincou depois. Minha mãe falou, é obrigatório todo mundo nessa casa fazer terapia e fazer um exercício físico, porque realmente a gente precisa de ajuda para passar por isso, para transformar toda essa situação na nossa cabeça, né? Viver o luto e não aceitá-lo em si, mas acolher, ver a parte boa, tudo que foi vivido, né? A família da Isabela também foi vítima da Covid-19 logo que o vírus chegou por aqui e a gente ainda estava sem saber como lidar com ele. Os pais dela estavam aos poucos retomando ao trabalho e mesmo com todos os cuidados foram contaminados pelo vírus. Os sintomas foram leves nos primeiros dias, mas o pai, que não tinha nenhum problema de saúde, começou a ter complicações pulmonares muito fortes e precisou ser internado. Foram 32 dias de intubação e 5 dias de internação. Foi uma situação difícil porque a gente realmente caiu por terra ali para a gente como família, aquela questão de que pessoas saudáveis não ficavam ruins, né, com a Covid. Então aquilo foi o primeiro choque que a gente teve que lidar, né? Como que foi feita aquela situação, assim, por que meu pai estava daquele jeito, se falavam-se que os pacientes que estavam bem não chegavam àquele ponto. Então, essa foi a primeira grande dificuldade assim, emocional que enfrentamos, né? Mas nós tínhamos assim, um privilégio, né? Nós pudemos acompanhar o meu pai no processo de internação. O pai da Isabela também não teve tempo de tomar a vacina e ela acredita que a saudade que ela tem dele é a dor mais difícil que ela já sentiu na vida. Já não é um processo fácil de enfrentar e de viver, né? Assim, meu pai era um pai muito presente, muito querido, muito amado, né? Somos 3 filhas, então sempre fomos uma família muito unida. Então, realmente, a falta dele, assim, e perdê-lo foi algo que nos tirou o chão mesmo. Conviver com essa doença é muito traumatizante para a gente, né? Assim, ela não nos traz nenhuma recordação fácil, nem boa, nem leve de viver. Então, o pior para mim, assim, que eu acho nesse processo do luto é conviver com a indiferença das pessoas. Agora, eu entendo que é cansativo, né? A gente começar a voltar à vida e de repente ter que retroceder um pouco. Eu entendo que a gente sente saudade, né, de poder estar junto de mais gente, de festas, enfim, de viagens. E a gente também sente falta disso, né? Minha família também sente falta disso. Mas é uma doença que realmente a gente tem muito respeito por ela, porque vimos e sentimos o quanto que ela foi pesada mesmo, assim, né? Foi uma doença que tirou de muitas famílias uma coisa muito importante, né? Assim, então, quando a gente vê as pessoas, às vezes, não dando valor, né? Assim, a importância, né? Ou da família, ou da vacina, ou dos tratamentos, assim, que se sabe, né? De distanciamento social, enfim.
isso é uma coisa que, além de lidar com o luto e com a falta, a gente ainda tem que lidar com isso. Então, é difícil equilibrar esse sentimento, assim, de tentar entender, né, que realmente essa doença, quem não passou ela, né, de forma grave, não entende o que é. A saudade é todo dia, mas a gente dormir e acordar com saudade. Acordar de uma noite que você nem dormiu de tanta saudade, mas você acorda por eles, porque as crianças precisam de mim, porque as crianças são crianças e a gente tem que estar de pé por eles e ajudar eles a superar tudo isso também, né? E às vezes não dá tempo nem da minha tristeza. A Alessandra precisa lidar com o luto dela e com as dúvidas da filha. Afinal, a menina teve 5 anos de convivência com o pai presente e amigo. Eu tenho as indicações da psicóloga para criar um álbum de fotos para o João Pedro, da minha gestação, do nascimento, até os 9 meses, para ele saber que o pai estava presente, para ele saber que o pai amava ele, tudo que aconteceu. A Maria Eugênia diz que vai contar para o João Pedro saber o quanto o papai amava ele e estava presente. Eu sempre defendo que a gente deve dizer que a pessoa morreu. A palavra é essa, né? Sim, chama morte. A dificuldade do adulto faz com que o adulto tente maquiar um pouco aquela realidade e às vezes torna mais difícil para a criança entender. A Alessandra também se apega à fé. Contou que a dor de perder alguém que ama, ela sente desde a infância. Eu perdi o meu pai com 10 anos, já cresci sem pai, eu sei o que meus filhos vão passar, por mais estrutura que eu consiga dar para eles. Eu sei qual é a dor, qual a tristeza que eles vão ter ao longo da vida. E depois perdi minha mãe adulta também, então mesmo assim a gente nunca está preparado para a morte. Às vezes a criança tem uma manifestação emocional muito intensa que ela não consegue nomear. Vai ser muito bom um adulto chegar perto, tocar fisicamente mesmo, que isso assegura a criança, e falar, você está com saudade, não é? Nomear, né? Você ficou com medo. Nomear, mas precisa estar bem ligado para poder nomear de uma maneira que facilite para a criança, né? Por causa da Covid-19, muitas famílias foram obrigadas a fazer despedidas curtas e restritas para evitar aglomeração e também a transmissão de doenças. Muitas se usaram de recursos tecnológicos, como o celular, por exemplo, para fazer despedidas remotas e até velórios virtuais. Foram momentos muito difíceis, como também algumas famílias pediam, padre, não dá para fazer o enterro, como o enterro é imediato, muito rápido, até... Nunca me tinha passado na cabeça, como diz o povo simples, fazer um enterro online. Primeiro é o caso que me falaram, mas não dá para a gente fazer online? Como online? A gente vai criar um grupo no Zap, faz a chamada de vídeo e pelo menos a família pode acompanhar o momento de oração. Então, esses momentos difíceis, então fazer isso na capela do hospital, para pelo menos a família ter um conforto na hora da despedida, né? Então foram momentos assim que eu não consigo ver na história da humanidade um sofrimento tão grande, né? Uma epidemia que pegou a humanidade inteira, né? É trágico tudo isso, mas também trouxe uma nova janela, né? Porque hoje as comunidades se forçaram a transmitir virtualmente, de uma forma artesanal, as missas, celebrações, e hoje, como que quase que se profissionalizaram,
E hoje é difícil você passar uma paróquia que pelo menos não tem uma transmissão de missa pela internet. Isso é muito bom também. A Ruth não pôde fazer uma despedida tradicional para o pai dela, que morreu no ano passado por complicações causadas pela Covid-19. Ela e a família moram num vilarejo na região metropolitana de Salvador, na Bahia. A Ruth contou que o pai era pastor e atendia a comunidade a qualquer hora do dia. Era muito cuidadoso com a própria saúde. Comia o que plantava no sítio em que morava. Era tudo orgânico e fresquinho. Mas, mesmo assim, ele morreu no ano passado por causa de uma série de complicações, entre elas a Covid-19. Ele já estava há dias com infecção intestinal e no processo de ir para o médico e voltar do médico, né, para poder fazer esse tratamento dessa infecção, ele acabou contraindo Covid porque já estava bastante debilitado. E aí precisou de internação e foi entubado porque eles preferiram preservar os outros órgãos, né, a integridade física dele, enquanto tratava do Covid, porque já estava com 65% do pulmão comprometido. Mas a causa da morte foi falência múltipla de órgãos, porque ele, mesmo depois que ele conseguiu, né, sair, foi entubado, mas ainda assim já a infecção hospitalar. Foram 3 infecções pós o Covid, e aí ele já vinha de um histórico debilitado. Foram 2 meses de internação e o pai da Ruth morreu aos 62 anos de idade. E para diminuir a dor, além de seguir o caminho dele, a Ruth resolveu manter a memória do pai viva nas redes sociais por meio das pregações que ele fazia nos cultos. Eu não entendia o porquê que eu tinha essa ideia, né, de começar a escrever. E quando meu pai faleceu e que foi sepultado, eu cheguei em casa e eu sentei no chão e comecei a chorar. E aí vem a memória, tudo que eu criei, tudo que eu cultivei, tudo que eu construí junto com ele ao longo dos anos. E eu fiz assim, poxa, Senhor, como é que eu podia imaginar que isso iria acontecer e que era para isso que o Senhor estava me preparando? Aquela velha conversa que nós temos com Deus, né? E eu sentava, eu lia as mensagens que eu tinha escrito, né, as frases, e começava a chorar e eu publicando aquilo, porque para mim era uma forma de homenageá-lo e desabafar toda a minha dor. Mas com que fosse possível que as pessoas vissem o quão ele era importante para a nossa vida, o quanto os ensinamentos dele eram maravilhosos e que tudo que ele fez, tudo que ele me ensinou, todo o legado que ele deixou não ia ser em vão. Eu acabei de fazer uns cards novos com as frases que eu anotei para poder publicar. Tem aqui todo mundo mais fala dele é quando ele fala na ministração que o que me define é o amor. Porque para ele o amor era o centro de tudo, né, e do ministério. Jesus pregava o amor, e Deus é amor, a Bíblia fala isso. E ele só queria pregar, ele não pregava a justiça, ele não pregava a condenação, ele pregava que Jesus Cristo veio ao mundo para nos amar, e é esse amor que nós precisamos mostrar. Penso que é a única forma de homenageá-lo, tanto que o Instagram dele virou um memorial para que as pessoas pudessem colocar dos seus depoimentos sobre o que viveram e o quanto foram criadas por ele, que muitos chamavam ele de paizão, de pastorzão, porque ele sempre foi muito carinhoso, ele sempre foi um pai para muita gente, muito mais além de um pastor. E não vi até agora uma família me dizer, não perdi um amigo. Quer dizer, todos nós sentimos a dor da perda. Então, acho que é esse momento difícil que nós passamos, ele deve agora criar um espírito de mais solidariedade e fraternidade com aquele que sofre. E as próprias comunidades, nós, Igreja Católica, sermos presença amiga com aqueles que estão sofrendo, para poderem passar nesse momento de luto. E passar o momento de luto, para mim, é aquilo que Jesus fez. Precisou chorar a morte de Lázaro? Chorou. Na cruz ele não estava angustiado? Meu Deus, por que não me abandonaste? Quem estava lá para segurar, dar força para Jesus? Maria, João ao pé da cruz, né? Então hoje acho que a missão nossa da igreja
para superar todos esses traumas, o luto, é sermos presença. Presença com quem sofre. E fazer com que essas pessoas que vão superando essa fase do luto, eu perdi meus pais no passado. Eu sinto muitas saudades deles. Quem não sente? Às vezes eu fico... Nós do regional da CNBB, da Pastoral da Saúde, a gente tem o terço pelo fim da pandemia. Eu sempre digo para os que participam, rezar o terço é subir no colo de Nossa Senhora, como subir no colo da mãe. Quem não sente saudade de um colo de mãe? Todos nós sentimos, né? Então, no momento em que a gente de fato vive essa solidariedade, a gente ser o braço amigo, seu colo, seu ombro, ser tudo para o outro. Uma pesquisa feita por uma revista de Londres mostrou que em 2021 o Brasil tinha mais de 280 mil menores de 18 anos órfãos por causa da Covid-19, de pais, mães e dos responsáveis mais próximos, como os avós. Se a gente pensar nas subnotificações, os números são ainda maiores. A pandemia transformou a vida da família do Jordélio. No ano passado, ele e a esposa Meire contraíram o vírus. Ele teve sintomas nos primeiros dias. A esposa só começou a ter sinais alguns dias depois e precisou ser hospitalizada. Foram dias muito difíceis, principalmente para os filhos. E ali foi a nossa despedida. Ela estava insegura, ela não queria ficar internada, mas naquele momento a gente entendeu que era o melhor. Ali a gente conversou, a gente se abraçou e a gente orou junto. E, querida, logo você vai estar bem, vai voltar para casa. Aí no sábado a gente não teve notícias, nós não tivemos notícias no sábado. Aí quando foi no domingo eu recebi o boletim médico e a informação é de que ela tinha iniciado com 3 litros de oxigênio, mas ele já havia diminuído para 2 litros e a expectativa era que até segunda-feira, o dia seguinte, ela seria tirada do oxigênio. Então eu fiquei super feliz, super animado com aquelas notícias. E aí a gente espera mais 24 horas, porque essa questão da Covid, eu acho que uma das questões que machuca muito é essa espera, porque você recebe notícias uma vez por dia, às vezes é uma notícia muito ruim, você fica apreensivo 24 horas, às vezes 36 horas, e isso aí emocionalmente é muito difícil. Mas quando chegou na segunda-feira, eu estava no sítio, logo pela manhã eu recebi a ligação, e aquela ligação o médico falou que ela tinha piorado, e aí eles colocaram 15 litros de oxigênio e ela não segurou, então eles tiveram que entubá-la. E ele, por ser pastor, conseguiu autorização para visitá-la como um representante religioso. E foi muito emocionante, porque quando eu cheguei, eu falei, oi querida, eu brincava muito, falava que ela era minha branquelinha, oi minha linda. E mesmo entubada, ela interagiu, ela se emocionou, ela mexia, as lágrimas. Então foi um momento de conversa, assim, eu paro com ela e ela reagindo, respondendo àquele diálogo, às vezes bem agitada, porque ela já estava em um processo que os médicos estavam diminuindo a sedação para tentar desentubá-la. Então foi uma visita ali às 16 horas incrível, eu saí dali super com expectativa, mandando áudio nos grupos, nossa, ela reagiu, foi incrível. E terminei aquela visita falando, querida, na sexta-feira eu retorno, porque na sexta-feira seria o meu aniversário de 37 anos. Eu falei, eu vou vir comemorar com você. E saí muito animado. E aí na sexta-feira, dia 12, dia do meu aniversário, quando eu cheguei lá, aí ela não reagiu nada. Eu falei e ela não teve nenhuma interação, reação. E quando eu saí daquela visita, eu saí muito angustiado. Foram 13 dias de internação e de uma espera angustiante. A Meire não resistiu às complicações da Covid. E aí foi quando, 10 horas da manhã, eu recebo a ligação do hospital pedindo para eu comparecer com o documento dela, porque o médico queria falar comigo. Ali foi, eu já sabia, então é o choro, é falar, minha esposa eu perdi. Escolhi continuar, tomei a decisão de não terceirizar as minhas responsabilidades com os meus filhos, tive uma conversa com meu pai, com minha mãe e deixar cada um no seu papel. Os meus pais são avós e seria exigido um pouco mais deles como avós. Minha irmã, tia, meu irmão, tio, porque
eu como pai vou me esforçar mais como pai, porque eu não acredito também que ninguém vai substituir, agora eu vou ser pai e mãe. Não vou ser pai e mãe, eu vou ser um pai que vou ter que fazer algumas atividades que geralmente é da mãe, mas não tem como você substituir. Criei um relacionamento em casa com as crianças onde a gente conversa acerca dos nossos sentimentos. Muitas vezes o meu pequeno vem e fala, papai, estou com saudades, coloca a cabecinha e chora. E muitas vezes ele olha para mim e fala, você está com saudade da sua namorada, né? Eu falo, como você sabe? Ele, eu te conheço. Eu falei, eu estou sim. Aí ele vem e me abraça. O papai ajudou bastante a gente, para falar a verdade. Ele foi junto com a gente o tempo inteiro e sempre que a gente precisava ele estava lá. Para mim significa dar continuidade no legado que minha mãe teve. A gente sempre tem que tentar mostrar que a gente não foi derrotado porque ela foi para o céu. Que a gente está aqui para dar continuidade na história dela. Se os jovens pudessem, assim, se colocar no lugar das pessoas que passaram por isso, pelos jovens que passaram, estão passando ainda por isso, eles valorizariam muito mais a família deles. Essa parte de perder e lidar com o luto é muito um respeito, um autorrespeito que a gente tem. Você tem que aprender a se respeitar e fazer aquilo que vai te ajudar a seguir. Porque para cada um acontece de um jeito. A gente entende que dói cada vez mais, só de lembrar do sorriso, da voz da pessoa, de algo que vocês viveram juntos, mas lembrar do que foi bom só nos traz um conforto muito maior do que pensar que nós perdemos algo. Viva o seu luto. Eu acho que você tem que viver, respeitar a fase, eu acho que é você se permitir viver, mas não se tornar escravo e refém. Às vezes tem muitas pessoas que nos ama e vem com a boa intenção, fala, não, você não pode chorar, você tem que ser forte. Você não pode chorar na frente dos seus filhos. Eu choro na frente dos meus filhos, não tem problema, eu não acho que seja um problema. Você tem que ser forte por eles, você tem que ser forte primeiro por você, porque se eu não for forte por mim primeiro, eu não vou conseguir ser pleno para eles. A morte para nós cristãos, ela não é o fim. Vamos agradecer a Deus porque ela viveu, importante que ela viveu com intensidade, foi feliz. Houve um momento da ruptura, da convivência? Houve. Jesus até fala que quando a morte é como um ladrão vai roubar coisa preciosa quando a gente menos espera. Veio o ladrão? Veio. Mas o essencial o ladrão não levou, que é a vida. E essa vida está em Deus. E um dia a gente vai se reencontrar com Deus de novo.